Graça e paz, bom dia. Cá estamos para a exposição da Palavra do Senhor nesta manhã de domingo, assim nos permitindo o Senhor nosso Deus. É com alegria que nós podemos estar aqui para mais uma manhã de domingo, para voltarmos ao Evangelho de João e assim seguirmos aqui na exposição da Palavra do Senhor. Só confirmando que tudo está a decorrer aqui com normalidade. E parece-me que sim, que estamos a postos. Só verificando aqui mais uma vez, para que outros também possam ouvir assim a palavra do Senhor e serem edificados, conforme Deus nos tem permitido nesta manhã estarmos aqui. Nos permitindo o Senhor. Perfeito. Nós vamos então continuar o estudo o estudo do Evangelho de João, conforme foi escrito, conforme a boa mão do nosso Deus, e para isso estamos então já no capítulo 19, versículos 37. Hoje iremos falar sobre a crucificação, de tão grande importância para as nossas vidas, percebermos bem porque, como a crucificação aconteceu, o propósito de Deus na crucificação, ou a razão pela qual o Senhor Jesus Cristo se expôs e foi até à cruz e assim pôde redimir um povo segundo a sua boa mão e a sua vontade. Prosseguimos então aqui no nosso live e conforme assim nós temos proposto aos domingos pela manhã para a glorificação e exaltação do nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar, pedir a Deus que esta manhã Ele possa trabalhar nas nossas vidas e nos conduzir segundo este texto, e que nós possamos ser fiéis às Escrituras. Amado Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e bendizemos, nós somos gratos por esta manhã, esta oportunidade. Pai, te pedimos ao Senhor que, por Tua misericórdia e favor, perdoes os nossos pecados e limpes a nossa vida, e nos conduzas, Pai, por um caminho eterno, santo, de glorificação e de exaltação Tua. Senhor, obrigado, ó Deus, por esta oportunidade de falarmos a Tua palavra, de estudarmos, de meditarmos. Senhor, te pedimos, ó Deus, para aqueles que estão em casa, assistindo o vídeo, para aqueles que assistirão mais tarde, possam, Senhor, verdadeiramente reconhecer que só o Senhor é Deus e possam verdadeiramente voltar-se dos seus caminhos tortuosos para Ti. Pai eterno, para aqueles que são salvos, te pedimos, Senhor, que haja edificação, que haja, Senhor, fortalecimento da fé. Pai, obrigado, ó Deus, te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, nós iremos ler o texto agora, João 19, versículos 17 ao versículo 30. Nós iremos ler todo este texto. E eu peço a sua atenção, se você puder acompanhar aí na sua Bíblia, por certo terá um valor acrescido. Diz assim o texto, a palavra do Senhor: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo depois os soldados crucificado a Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram 4 partes para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois
sabendo Jesus já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, encheram de vinagre uma esponja e puseram num isopo para lhe chegar à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Até aqui a palavra do Senhor. Que nós possamos, então, percorrer este texto e verdadeiramente entendermos e, acima de tudo, que o Senhor, nosso Deus, Espírito Santo, venha trabalhar nas nossas vidas para que o coloquemos em prática. Em primeiro lugar, nós encontramos, versículo 17, diz: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Jesus carregou a sua própria cruz até aquele lugar chamado Caveira, e por certo que traz para o nosso entendimento as palavras das Escrituras, que diz que cada um deve carregar a sua cruz, falando-nos do Evangelho, da responsabilidade do Evangelho, do peso do Evangelho e daquilo que a palavra de Deus traz para nós. Jesus carregou a sua cruz, por certo, num propósito divino maior. Nós reconhecemos e entendemos que todas as coisas que aconteceram nas Escrituras e com a vida de Jesus, elas tinham um propósito, elas tinham uma razão de ensino. E é impossível, quando nós olhamos então esse quadro da Páscoa, ou nós colocamos a nossa mente, ou pensamos, lemos este assunto, não pensar o quanto nós precisamos a cada dia carregar a nossa cruz e prosseguir e seguir avante. Não seguiremos e não vamos para um lugar de condenação. Os salvos em Cristo Jesus não estão carregando uma cruz para um lugar de condenação, porque Cristo Jesus, o Senhor toda a glória, carregou a cruz da condenação, do pecado, da morte, para que houvesse liberdade e liberdade para servi-lo e adorá-lo. Jesus carregou então a sua cruz, e quando chegou àquele lugar, o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, foi crucificado. Foi colocado sobre a cruz foi levantada, e Jesus estava ali, diz a palavra do Senhor, que tinha outros dois, um de cada lado, e Jesus estava no meio. Nós não entraremos e não estamos abordando a crucificação no sentido geral de todos os evangelhos, mas sim no prisma de João. Então nos manteremos aqui só no texto sagrado, mas nesta parte do texto sagrado, só no Evangelho de Lucas. Todos os evangelhos são sagrados, com certeza são palavra de Deus, são inspirados. Mas nos manteremos aqui, diz o texto, que então Jesus chegou ao lugar e foi crucificado entre os malfeitores. E é importante nós entendermos que Jesus foi crucificado entre os malfeitores, e, como disse, em todas as coisas que Deus faz, em todo o plano, especialmente no plano da crucificação, e de uma forma específica aqui, Deus tem um propósito e uma razão de fazer todas as coisas como Ele faz. E Ele conduziu e direcionou, na sua soberana vontade, no seu entendimento, que Jesus fosse crucificado entre os malfeitores, como um malfeitor, para nos mostrar que Ele foi crucificado no lugar dos malfeitores. Então, se você está em Cristo Jesus e você diz: Jesus morreu pelos meus pecados, Jesus foi crucificado pelos meus pecados, eu espero que você entenda, você está dizendo que você era o malfeitor que devia tomar o lugar da cruz. Você deveria receber a justa ira de Deus, a condenação, mas Cristo foi colocado nesse lugar para que você fosse livre. Jesus é crucificado entre os malfeitores, como um malfeitor, sendo ele santo, sendo ele filho de Deus, sendo ele Deus encarnado, sem pecado, sem alguma vez ter feito alguma coisa que fosse contrária a Deus, sem culpa alguma. Ele é colocado como um malfeitor no lugar dos malfeitores, ou no lugar de malfeitoras. Importante nós entendermos esta realidade e possamos perceber aquilo que a palavra do Senhor nos ensina sobre este assunto. Ainda na continuação, nos versículos 19 a 22, nós encontramos um episódio que é repetido, quase repetido, não repetido na sua integridade ou na sua historicidade, mas repetido no entendimento de ideias e de conceitos. Já anteriormente tinha sucedido. Pilatos escreveu um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Pilatos já se tinha apresentado diante do povo e tinha dito: este é o vosso rei, que quereis que faça com o vosso rei? Nós analisamos isso nas últimas semanas, e agora ele coloca isso por escrito. Ele coloca isso por escrito e coloca sobre a cruz. Embora
tenha havido aqui talvez um sentimento de desprezo, de zombaria de alguns que, como nós sabemos do texto, do contexto, gostaria que nós percebêssemos esta manhã e colocássemos em nossa mente que o título que é dado a Jesus na cruz é o verdadeiro título. Ele é verdadeiramente o Rei dos judeus. Ele é o Rei de todas as coisas. Ele é o Rei do universo. Ele domina sobre todas as coisas. E naquele momento ele estava ali em domínio, poder e autoridade. Embora nas mãos de pecadores, crucificando, esse era o propósito. E ele jamais deixou de ser Deus e jamais deixou de ter essa autoridade. Jesus Nazareno, Rei dos judeus. O meu desejo esta manhã é que ele seja Rei da sua vida. Ele é o Rei, ele será o Rei e nada você pode fazer que impeça de ser Rei, mas que o seu coração seja quebrado diante desse Rei Todo-Poderoso e você possa se render à evidência de que ele é Rei, honrá-lo como seu Rei e glorificá-lo como o seu viver, pois ele reina e o seu reino é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era a próxima cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Ora, os judeus leram o título que dizia que aquele que estava ali pendurado sobre a cruz era o rei dos judeus. Os principais sacerdotes então não gostaram disso e foram ter com os Pilatos, né? E disseram, não escrevas rei dos judeus. Escreve antes que ele diz, eu sou o Rei dos judeus. Mais uma vez aqui, e eu dizia há pouco que se repete os conceitos, a ideia. Anteriormente eles tinham desprezado o reinado de Jesus sobre ele e disseram, ele não é o nosso rei, nós temos um rei só, que é César. Você deve lembrar, se você está acompanhando as nossas mensagens, você deve lembrar que nós estudamos isso umas semanas, ou semana passada, ou há 2 semanas, sobre esse assunto mesmo. As nossas mensagens, como sempre digo, estão gravadas e você pode buscar atrás. Então eles disseram e rejeitaram que Jesus fosse o Rei dos judeus. Disseram, não temos isso não é nosso Rei. E aqui volto a dizer, não digas que ele é o nosso Rei, diz que ele disse que é o nosso Rei, como uma acusação, como aliás, essa tinha sido também parte da acusação contra Jesus, em que eles disseram, e o aperto que fizeram a Pilatos, que disseram, se tu não tiras a este, não és amigo de César. Crucificam. Quando eles se voltaram para Pilatos nesse sentido, eles disseram que tinham um rei que era César. Eles não quiseram, rejeitaram o reinado de Jesus. Jesus está ali, pagando o preço do lugar de pecadores, entregando a sua vida no sacrifício perfeito e agradável a Deus, para que muitos pudessem ser justificados os seus pecados, o justo pagando o preço por os injustos, o santo tomando o lugar dos malfeitores, e ele sendo o rei, se entregando pelo seu povo. E aqui há uma especial incidência para os judeus naquele momento. Na verdade, toda a igreja, na verdade é para a igreja de Cristo, aqueles que serão salvos, aqueles que foram salvos, aqueles que serão ainda, que creem verdadeiramente em Cristo Jesus. É por isso que Jesus está vertendo o seu sangue ali, mas na verdade um especial entendimento para os judeus ali, e eles rejeitando o reinado, o rei que se entrega de uma forma sacrificial, completa pelo seu povo, e eles rejeitam o seu rei. Quantos ainda hoje rejeitam o reinado de Cristo? E esse é o pecado que conduz ao inferno. A rejeição da pessoa maravilhosa, bendita de Cristo Jesus. Que jamais isto possa acontecer na minha e na sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos conduza a um entendimento perfeito de que esse Rei Jesus é o Rei de todas as coisas e de todos. Pilatos diz, o que escrevi. Pilatos decide não mudar. Lembra que Pilatos estava com muita dificuldade em crucificar Jesus durante todo este processo. Ele é encurralado e ele não é isento de culpa de maneira nenhuma. Nunca a palavra de Deus nos indica isso. Mas Jesus próprio disse que aqueles que haviam entregue a Pilatos teriam maior culpa. A maior culpa é a culpa nossa, a culpa daquele que sabe, entende que Jesus, o seu rei, se entregou em seu lugar, mas o Pilatos está sempre tentando em todo o processo, de alguma maneira, que Jesus não fosse crucificado, mas precisa de agradar os judeus, não sabe o que fazer. E ele diz, mas o que escrevi. Ele propositadamente colocou aquelas palavras e não queria mudá-las, revelando assim, e trazendo a nossa lembrança hoje, 2000 anos depois, porque Deus usa quem quer, e Deus usou o ímpio como Pilatos.
E Deus faz o que quer e a soberana vontade de Deus tem de ser feita, porque Ele jamais abrirá mão da sua vontade. Mas quando nós vemos que Deus usou um ímpio para 2000 anos depois, ainda hoje, nós ouvirmos dizer e percebermos e lermos que Jesus é o rei dos judeus, Jesus Nazareno. Os soldados estão por ali e fazem aquilo que é costume fazer, que é dividir as roupas daquele que é crucificado. Tendo depois os soldados crucificado a Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois uns aos outros, não rasguemos, mas lancemos sortes para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz, dividiram entre si os meus vestidos, e sobre as minhas vestiduras lançaram sortes. Este texto aqui da palavra do Senhor refere a Salmos 22:18. Salmo 22:18 diz assim: repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. A palavra de Deus é cumprida e até na cruz, naquele momento, jamais alguma palavra do Senhor caiu por terra e jamais cairá. Os soldados então repartiram os vestidos, lançaram sortes sobre a túnica, e assim se cumpre as Escrituras, mostrando-nos então que cada detalhe do que aconteceu havia um propósito divino e Deus tinha programado, planeado todas as coisas. Deus sabia e faz e age conforme a sua vontade, a sua determinação. Talvez nós temos muita dificuldade, talvez não, nós temos dificuldade com isso, de nos submetermos ao reinado de Jesus Cristo, do Senhor de toda a glória, dado que Ele faz aquilo que lhe apraz e determina como as coisas serão feitas. Mas quem somos nós, seres humanos, para discordar dessas coisas? Encontramos hoje gente tentando discordar daquilo que Jesus faz e revoltando-se até contra o Senhor de toda a glória e indignados por aquilo que Deus determina segundo o seu próprio conselho, como se Deus precisasse de nos dar satisfações ou que eventualmente nos irá explicar porque isto ou porque aquilo, que nós possamos ter consciência de que o Senhor Deus Todo-Poderoso fará aquilo que lhe apraz, e até na crucificação do seu filho, até o detalhe das roupas, estava plenamente pré-estabelecido, e muito antes daqueles homens terem nascido. Aqueles estavam repartindo as roupas de Jesus, estavam lançando sorte sobre a túnica, e eles o salmista tinha escrito sobre isso por inspiração divina e assim se cumpriu. Por isso que as Escrituras têm o seu cumprimento, o seu lugar, e tudo que nela está escrito acontecerá. Então, tenha em mente que a salvação que há somente em Cristo Jesus é o único escape que você tem para a condenação eterna que a Bíblia nos aponta. O justo juiz um dia se levantará e diante dele todos serão colocados e serão julgados, e somente aqueles que estão em Cristo Jesus serão salvos, livres dessa condenação. Que nós possamos ter isto verdadeiramente em mente e jamais nos esqueçamos destas realidades. Versículos 25 a 27, nós encontramos mais uma parte deste episódio, deste quadro que nos apresenta aqui o João, e diz assim: e junto à cruz de Jesus estava a sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse aos discípulos: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. É do entendimento geral que José, o marido de Maria, já não estaria vivo neste momento. Por isso, Jesus, sendo o filho mais velho, teve a responsabilidade e encarregou, até naquele momento na cruz, a sua mãe, a João. Mas está ali Maria, a mãe de Jesus, está a sua tia, diz assim, a irmã de sua mãe. Também está ali, e está a Maria Madalena. Então Jesus, olhando e vendo a sua mãe, ele diz para ela, mulher, usando o mesmo termo que ele usou lá nas bodas de Canaã, que parece às vezes causar uma dificuldade tão grande em entendermos, mas Jesus, numa posição ministerial de autoridade sobre até a sua própria mãe, dado que a sua mãe é um
é humana e Jesus é divino, tem natureza divina, embora seja humano, também 100% homem, 100% Deus. Então, nessa autoridade, mas não deixando de atender à necessidade, ele encaminha a sua mãe, dizendo: mulher, eis aí o teu filho, para João, e dizendo a João: eis aí a tua mãe. E o discípulo diz que recebeu em sua casa. Eu disse: João, não me precipitei ao dizer João, mas por certo que é do entendimento geral que este discípulo a quem Jesus amava, o discípulo a quem ele amava, é João. João jamais usa o seu nome, ele se refere no seu Evangelho mais que uma vez àquele a quem Jesus amava. Né? Então entendemos que estaria falando do próprio escritor. O escritor do Evangelho estaria falando dele mesmo, João, a quem ele que se identificava aquele a quem Jesus amava. A importância de Jesus nos amar vai acima do nosso nome, vai acima do nosso título. Aliás, determina aquilo que nós somos, o amor de Cristo por nós. Então, realmente, é interessante nós pensarmos isso que João dizia, aquele a quem Jesus amava, referindo-se ao Senhor bendito Jesus Cristo. Pense nisso quando você medita sobre a cruz, e quando hoje estamos falando sobre a cruz, estamos vivendo o momento da Páscoa e estamos falando da crucificação. Assim calhou, não, sua providência divina, assim estamos no Evangelho de João, no capítulo 19, mas queria lembrar assim que Natal não faria sentido, a celebração de Natal não faria sentido se não houvesse Páscoa, não houvesse crucificação e não houvesse ressurreição, que será o assunto do capítulo 20. Por agora, continuamos aqui no capítulo 19. Mulher, eis o teu filho, João, eis aí a tua mãe, ou o discípulo a quem ele amava. Versículo 28 e versículo 30, vamos terminar nos detendo a nossa atenção sobre aquilo que a Escritura nos diz, que é os últimos momentos de Jesus, antes dele se entregar. Versículo 28, entregar o seu espírito. Versículo 28, depois sabendo Jesus já todas as coisas, estavam determinadas para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava ali, pois, um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isope, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. A palavra do Senhor nos ensina e nos instrui em Salmos 69, 21, mais uma vez o livro de Salmos, diz: deram-me fel por mantimento e na minha sede me deram a beber vinagre. Jesus pede de beber, diz a Escritura, que Jesus, sabendo já todas as coisas, mostrando assim a sua divindade e autoridade, lembro-lhe que o Evangelho de João foi escrito e revela a divindade de Jesus. Então Jesus, sabendo todas as coisas, como Deus sabia todas as coisas, e sabia que elas estavam terminadas, e ele disse, para que a Escritura se cumprisse, tenho sede. E então lhe deram um vaso, estava ali um vaso cheio de vinagre, puseram uma esponja dentro, encheram-na de vinagre, uma esponja, e pondo-a num isopo, eles chegaram à boca. Eles chegaram até ele. Era algo que era costume fazer, algumas discordâncias aqui, porque o vinagre, o que é que servia. Alguns dizem que era para acalmar a dor e prolongar o espetáculo horrendo do sofrimento. Outros dizem que realmente seria simplesmente uma forma tipo um anestésico para o momento. Mas, independentemente, o propósito daqui está escrito é para que se cumprisse a Escritura. Estava escrito assim, e assim teria de se cumprir, e até este momento teríamos de cumprir. É interessante que na mensagem de hoje, em poucos versículos, no momento alto da crucificação, daquele momento que Jesus está ali para entregar a sua vida, toda a Escritura tem o seu cumprimento nos mais pequenos detalhes. Deus cumpre o seu propósito, a sua palavra tem cumprimento nos mais pequenos detalhes. Jesus pede beber, eles dão de vinagre, cumpre-se Salmos 69, 21, e roupas são divididas pelos discípulos, e cumpre-se Salmo 22, 18. Tenha em mente tudo aquilo, mais uma vez eu desperto a sua atenção para lhe dizer: tenha em mente toda a palavra de Deus, porque toda a palavra de Deus, sem falta, terá cumprimento. Tenha atenção ao que a Sagrada Escritura nos ensina, toda ela terá cumprimento. Não aquilo que a gente pensa, não aquilo que a gente acha que Deus disse ou que Deus falou, mas aquilo que Deus realmente falou e que está escrito. Tenha atenção àquilo
que está escrita. A vida de Jesus é marcada por isso. Estamos trabalhando no devocional este ano de Natal, no Evangelho de Lucas. Espero que você possa acompanhar-nos aí também neste canal. E nós temos visto isso. A importância das palavras de Jesus, a importância que a palavra de Jesus se cumpra, a importância do cumprimento de todo o conselho de Deus, daquilo que Deus falou. Tudo tem o seu lugar de cumprir. E assim aconteceu aqui. Mas o que eu gostaria de chamar a sua atenção mais, e que seria ainda mais relevante, é o versículo 30, do meio para o final. Jesus disse: está consumado, está completo, está terminado. Aliás, a palavra terminado vai aparecer exatamente antes, quando no versículo 28 diz assim: depois sabendo Jesus já todas as coisas estavam terminadas, estava cumprido, tá? A ira de Deus colocada sobre Cristo na cruz, aquilo que era o momento crucial, aqui tudo está preparado, tudo está naquele ponto alto, e nesse instante diz a palavra do Senhor assim: inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Tudo está cumprido, Jesus está consumado, e na hora que tudo está cumprido, está consumado, ele se entregou. Ele entregou o seu Espírito. E ele diz que inclinou a cabeça e entregou. Eu queria que você entendesse claramente que Jesus não desistiu. Jesus não está incapacitado. E ele antes se entrega. João 10, 17 a 18 é um versículo que nós já repetimos várias vezes ao longo do estudo destes 19 capítulos, e que tivemos uma mensagem só mesmo para eles. Uma mensagem que nós lemos o versículo no seu próprio contexto, mas eu gostaria de lembrar assim. A palavra do Senhor diz assim: Jesus disse: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la, e este mandamento recebi de meu Pai. Então, aquilo que acontece naquele momento, sendo ele o rei dos judeus, como já vimos no contexto, tendo ele todo o poder para que todos os detalhes da Escritura se cumprissem, e agindo desta maneira, ele tinha poder para terminar aquilo e sair da cruz. Ele tinha poder para fazer qualquer outra coisa. Mas ele escolhe se entregar, e assim, através da sua morte, muitos poderem receber vida, e vida com abundância, vida eterna, poderem ser perdoados os seus pecados, crerem em Jesus e se terem um dia, em vez do lugar de condenação, Jesus tomou esse lugar de condenação, poderem ter vida, e vida com abundância, vida eterna no reino do Senhor, de glória para todo sempre. Jesus se entregou. Ninguém o forçou, ninguém ele não estava limitado pelos pregos, ele não estava limitado pelos soldados romanos que ali estavam, ele não estava limitado pelas circunstâncias. A fraqueza física do seu corpo não era a razão dele manter ali. A razão de manter ali foi o amor dele por todos aqueles que são o seu povo e que deveriam ser salvos, que foram salvos no passado, apontando para o sacrifício de Cristo, e que seriam salvos naquele momento. Esta mensagem, esta forma como termina aqui este momento em que revela, e inclinando a cabeça entregou o Espírito, não está aqui por acaso, assim como nada está na palavra por acaso, mas vem para cumprir e cumpre as palavras que Jesus tinha dito, e o esclarecimento que ele tinha dado sobre aquilo que iria acontecer era seu propósito, era sua razão. Outra coisa que, por certo, nos faz lembrar é a oração de Jesus no Getsemane, em que ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha, mostrando que ele teria poder. E ele, quando vieram prendê-lo, ele derrubou aqueles que vieram só por ter dito quem ele era. Mas ali ele decide se entregar, e se entrega por amor, para que aqueles que nele possam crer possam ser salvos. A meu desejo esta manhã é que esta mensagem tenha tocado a sua vida e tenha trazido para a sua vida um entendimento completo daquilo que foi os últimos momentos da crucificação. Lembrando que todo este propósito, todas estas coisas que aconteceram, elas tinham um propósito maior, muito acima daquilo que aqueles que estavam naquele lugar podiam eventualmente entender, daquilo que aqueles que estavam naquele lugar podiam perceber. Jesus se entrega na mão de ímpios para assim cumprir o que havia sido determinado e profetizado. O preço do pecado pago,
a ira de Deus satisfeita e desta forma muitos virem a ser salvos para a honra e glória do nome de Deus. Tudo estava consumado. E então Jesus se entrega como havia prometido. O meu desejo esta manhã, como já disse, é que esta mensagem possa ser para a sua vida. Ela possa ser realidade em si. Cristo Jesus tenha verdadeiramente sido entregue em seu lugar também. Que você seja parte daqueles que olham para a cruz e percebem que o sacrifício perfeito de Cristo tomou o seu lugar e hoje você está livre da condenação do pecado, você não vive mais debaixo do pecado, você pode ser livre e ter vida com abundância. Que esta palavra possa trazer edificação para a sua vida. Se você é salvo em Cristo Jesus, que esta palavra possa ter trazido à sua lembrança aquilo que você já sabe e é que é a prática de sua vida. E se você não é, e você ouviu esta mensagem, você ficou... Esta mensagem tocou, o Espírito Santo usou esta mensagem para tocar, não as minhas palavras, já tenho dito várias vezes, mas se Deus usou para tocar a sua vida, volte-se para Ele hoje, clame a Ele e peça que Ele perdoe os seus pecados, que limpe o seu coração e que lhe faça crer verdadeiramente em Cristo Jesus. Um crer que transforma a vida, que traz santidade, que traz prazer e satisfação numa salvação eterna, que não depende das circunstâncias. Que esta seja a realidade na sua vida, é o meu desejo. Se você precisar entrar em contato connosco, quiser que eu ore por si ou fale consigo mais sobre este assunto, esteja à vontade, estamos aqui para o servir. Por agora vamos terminar com uma oração, e a minha oração esta manhã é pela sua vida, é pela minha vida, para que Deus verdadeiramente, todas estas coisas possam ser gravadas em mente, na nossa mente e no nosso coração, de uma forma absoluta e completa. Oremos então. Amado Deus, eu louvo o Teu nome por esta manhã e por esta oportunidade de expor a Tua palavra. Senhor, obrigado, ó Deus, pela forma que ela é colocada aqui. Senhor, que ela seja gravada nas nossas mentes esta manhã, nos nossos corações, e possa verdadeiramente produzir fruto, fruto de quebrantamento, fruto de salvação. Obrigado, Deus, pela Tua bondade e misericórdia. Te pedimos que nos guies e nos orientes neste dia em louvor e adoração a Ti. Senhor, perdoa os nossos pecados, limpa-nos, ó Deus, de todo o mal e faz-nos crer verdadeiramente em Cristo Jesus. Te louvamos e adoramos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter estado connosco. Nós estamos terminando aqui esta live com esta exposição da Palavra do Senhor. Querendo Deus, 2 a 8 dias, nós iremos prosseguir do capítulo 38 do versículo 38 de João 19 ao 42, onde nós iremos falar sobre a sepultura de Jesus. Mais uma parte do cumprimento do plano geral de salvação. Querendo Deus, assim prosseguiremos, e no capítulo 20 nós já começaremos falando da ressurreição do Senhor em glória. Esperemos que verdadeiramente você possa receber esta mensagem e Deus possa trabalhar em sua vida para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe ricamente e muito obrigado por ter estado conosco.